Oi, gente, esse é o ArchiCast número 182, meu nome é Adilson e hoje é dia da gente saber como foi o ano de 2022 para os alunos e professores das instituições que voltaram a ter aulas presenciais. Depois de 2 anos, como foi a experiência de retornar ao ensino presencial? Será que a gente pode dizer que estamos melhores no processo de ensinar e aprender? E como o período de aulas remotas contribuiu ou não na maneira como ensinamos e aprendemos arquitetura? A ideia desse episódio não é ter uma resposta absoluta para essas perguntas, mas sim bater um papo sobre as experiências de cada um dos convidados e as impressões sobre esse retorno tão imaginado por todos. Bom, para conversar sobre isso, a gente trouxe alguns convidados que são a nossa audiência que toparam compartilhar as experiências com a gente e com quem ouve também. Deixa eu apresentar cada um deles. Primeiro, o Gabriel Pessoa. Gabriel Pessoa é de Recife. Ele está no 4º período da Unicap, que é a Universidade Católica de Pernambuco. E ele fez 2 períodos remotos e 1 presencial. E a estreia dele no período presencial, ele nunca tinha tido aula presencial no curso de arquitetura. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a vocês aí pelo convite. Tá aqui também a Beatriz Souza. A Beatriz é de São Paulo. Ela acabou de ir para o 8º período. Ela estuda na Universidade Cruzeiro do Sul. E ela já é remanescente. Ela fez 4 períodos remotos e concluiu o 3º período presencial dela. Boa tarde, Beatriz. Obrigado pela sua presença aqui também. Eu que agradeço pelo convite. Como a última, mas não a menos importante, está aqui também a Maressa Fonseca. Ela é professora do Centro Universitário de Viçosa, Univiçosa, e está doutorando pela UFV. Ela ingressou na Univiçosa em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia começar. Boa tarde, Maressa. Obrigado pela sua participação aqui para contar a sua experiência pandemia aí. Oi, gente. Nossa, tô super feliz de estar aqui. Vocês sabem que eu sou fã do ArchiCast, então tô muito empolgada com essa conversa. Vamos lá. A gente que agradece. Bom, para conversar com os 3, tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza. Primeiramente, Maressa, obrigado aí pela presença, a audiência e participação constante. A gente também fica muito feliz com essa presença aqui. E Gabriel e Beatriz, estamos aí para ouvi-los e papear aqui, contar histórias engraçadas e atípicas desse mundo pandêmico. Isso aí. Então a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Bem-vindo a mais uma leitura de e-mails e comentários do ArchiCast. Eu sou o Rafa e estou hoje aqui sozinho porque nosso host ele está sem voz. Então a missão aqui hoje é minha. Bem, para você entrar em contato, basta mandar um e-mail para contato@archicast.com e também você pode nos encontrar em nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, Twitter, temos também canal no YouTube e grupo no Telegram. Isso aí. Tudo descrito lá no nosso post, que fica também no nosso site, archicast.com, que você também pode acessar direto do seu desktop. Aproveitando, a gente também pede para que vocês, caso nos escutem pelo Spotify, tem um linkzinho de avaliação lá quando você acessa o menu do programa. Então você pode dar algumas estrelinhas e aí isso faz com que o algoritmo nos entregue mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Tá bom? Olha só, pessoal, passando aqui para lembrá-los do concurso Travessias Capibaribe, concurso nacional de passarelas no Recife. Esse concurso, que tem a organização do Instituto de Arquitetos do Brasil, está com as inscrições abertas até o dia 21 de agosto de 2022. Isso mesmo. Se você está nos ouvindo hoje, dia 15 de agosto, você tem mais 6 dias para se inscrever nesse concurso que está super bem organizado e com uma premiação muito legal também. Para vocês terem uma ideia, o 3º lugar recebe R$20 mil, o segundo R$30 mil, o primeiro lugar recebe R$ 51.744, além de assinar o contrato de quase R$1 milhão para o desenvolvimento do projeto. Bem, não deixem de se inscrever no concurso, as inscrições são gratuitas e você pode encontrar todas as informações no site www.travessiascapibaribe.com.br. Lá, além do cronograma, da premiação, da comissão julgadora, você encontra também as bases do concurso e todos os informes que estão sendo dados ao longo desse processo de inscrição e homologação, bem como também serão dados ao longo de toda a disputa. Então não deixem de se inscrever, é uma ótima oportunidade para que a gente descubra novos talentos da arquitetura e do urbanismo no Brasil. Bora lá! Bem,
Bem, como eu tô sozinho hoje aqui na leitura de e-mails e comentários, vou deixá-los direto com um episódio que tá muito legal, que a gente fala um pouquinho sobre a volta do presencial aí pós-pandemia. Então a gente se vê daqui a 15 dias aqui na leitura dos e-mails e comentários e até mais. Primeiro saber dos alunos de arquitetura aqui, como é que foi o dia a dia das aulas remotas e como é que era a rotina de vocês? Acho primeiro começar com o Gabriel, porque a experiência dele eu acho que é interessante, já que ele começou a faculdade dele remotamente, né, Gabriel? Exatamente, assim, falar do ensino remoto, assim, em arquitetura e tal, pra mim é também falar do meu começo no ensino superior, sabe? Eu tinha muito medo, assim, no começo, por estar sendo algo muito novo, até para as faculdades, universidades que estavam acostumados com o ensino presencial, com essa questão da pandemia, tudo mudou, todo mundo teve que se virar, teve que aprender muitas ferramentas novas, maneiras de ensinar, mas ao mesmo tempo que foi um momento de muito medo, foi muito estimulante, sabe? Pelo fato de eu estar realmente iniciando o ensino superior, conhecendo um mundo novo, conhecendo coisas de arquitetura, tudo sobre essa atmosfera do ensino superior. Para mim foi assim, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi muito interessante participar dessa construção, sabe? Porque eu sentia que não só eu estava num cenário diferente, mas também os professores, a academia em si, todas as pessoas, elas estavam participando de um cenário em comum. Deixa eu perguntar, você, mesmo antes da pandemia, você tinha vontade de fazer arquitetura? Sim, eu tomei a decisão de fazer arquitetura, acho que no começo do ensino médio. Não sei dizer muito bem assim, o porquê do que eu escolhi arquitetura. Até hoje é uma coisa que as pessoas me perguntam, mas é uma pergunta que eu também não sei responder. Meus pais também não entendem, mas é uma área que eu sempre me interessei, sabe? Por construção civil, etc. E essa parte criativa em si é algo que eu sempre gostei muito. Então, também talvez acho que tenha a influência de jogos eletrônicos, que eu jogo muito videogame, jogos desse tipo, então eu acho que isso pode ter influenciado de alguma forma, sabe? Você chegou a pensar em esperar o ensino remoto acabar para fazer arquitetura? Você acabou o ensino médio, esperou um tempo? Como é que foi esse processo para você? Eu terminei o ensino médio em 2019, que foi no comecinho da pandemia, assim, eu tinha acabado o ensino médio, tinha prestado vestibular, mas eu não tinha passado na universidade que eu queria estudar. Naquele momento, isso antes de rolar a pandemia, antes de ter tudo que aconteceu, eu decidi estudar novamente. Então, eu fiz pré-vestibular. Eu não quis entrar na universidade de cara porque eu queria estudar na universidade que eu sonhava, sabe? Então, eu não entrei de cara, assim que eu acabei o ensino médio, eu voltei pro vestibular, sendo que logo no primeiro mês de aula foi quando rolou tudo o que aconteceu no mundo, sabe? Durante esse ano, eu estudando para poder fazer a vestibular novamente, etc., com muitas incertezas ainda, eu acabei criando um sentimento de que eu tava perdendo tempo. Por mais que eu sei que eu sou jovem, que eu tenho muito tempo ainda para construir carreira, para estudar, sabe? Eu sempre tive essa sede, assim, de crescer, de correr atrás, e isso tava me angustiando. E aí foi que veio a ideia de começar o curso logo assim. Tinha feito um bom vestibular, tirei uma nota boa. Acabei não indo para a universidade que eu passei no vestibular, fui para outra, mas foi mais ou menos assim, essa concessão. Fazer uma brincadeira que você falou assim, eu nem sei bem como é que eu decidi por arquitetura. Eu ia falar assim que ao longo do tempo você vai ver que você pode criar várias histórias. E cada ano que passa você inventa uma história diferente. Mais ou menos comigo é assim, a minha memória vai... Cada época eu lembro de uma coisa que me estimulou a estudar arquitetura. E você, Beatriz? Bom, eu comecei no presencial, né, então minha turma começou eufórica, vamos dizer assim, que tava começando a faculdade, todo mundo se conhecendo, todo mundo entendendo por que o outro escolheu arquitetura, né, essas perguntas que surgem no começo do curso. Então a gente já começou o curso todo mundo sabendo quem era quem, então não teve esse impacto de chegar depois sem saber quem era ninguém. O que aconteceu? A gente tava no terceiro semestre, isso no começo de 2020, quando veio a notícia, né, de que as aulas seriam interrompidas, a gente tava até prestes a entregar um trabalho. A gente brincou até na hora que a professora ia ser obrigada a aceitar um PDF, porque ela queria que a gente imprimisse os trabalhos e aí ela teve que aceitar o PDF, porque não tinha como pegar impresso. Então, tanto que um grupo de conhecidos meus, eles imprimiram um pouco antes, e aí a gente pensou, nossa, ainda bem que o meu grupo não imprimiu, porque era muita página para imprimir. O ensino remoto em arquitetura trouxe principalmente essa mudança, que antes os professores pediam muito mais para os alunos plotarem as pranchas, e como a minha turma pegou a maior parte de projeto no remoto, que a gente pegou o terceiro semestre, quarto, quinto, sexto, então a gente entregou quase tudo online. Maquete a gente não fez, maquete eletrônica
eletrônica a gente fez só, né? Então os professores tiveram que ser bem flexíveis nessa questão. Eu sinto o quê? Que o ensino em alguns quesitos foi prejudicado porque os sentidos, assim, dos alunos não foram tão explorados quanto seriam no presencial. Então a gente não teve um senso desse 3D, sabe? Então foi tudo muito online, então a gente não conseguia ver a experiência pessoalmente. Isso prejudicou um pouco e a gente conseguiu observar isso na volta agora, que a gente voltou agora no começo de 2022 para a faculdade presencial e pude conversar com alguns professores e esses professores até falaram que, nossa, a gente consegue perceber nessa turma o quanto o ensino à distância prejudicou um pouco na formação acadêmica. Você faz na Cruzeiro do Sul, né? Isso. Você então conhece a Tatiana? Tatiana foi uma ouvinte que mandou um e-mail pra gente, fazia também na Cruzeiro do Sul e tal, gostava de escutar Arquicast, tinha recomendado pras turmas. Você conhece, Tatiana? Não sei se conheço, ela é de qual semestre? Não sei, é Tatiana Camargo. Eu sei que ela provavelmente só vai escutar a gente daqui a alguns anos, porque ela falou que descobriu o podcast e tá escutando na sequência. Então, ela tá no 10º, então no futuro ela vai saber. Uma curiosidade é que na nossa faculdade tem uma revista e tem uma agenda cultural. Eu descobri o podcast de vocês por essa agenda cultural que o nosso curso manda todo mês, e aí tinha lá o episódio de vocês, e aí eu fui atrás e vi que gostei e agora sou ouvinte. Que legal, muito E agora legal. participante. E participante. É participante. É agora, né? Marissa, conte pra gente sua experiência. Me parece que você passou no concurso pra dar aula pouco antes da pandemia começar, né? Foi. Na verdade, assim, eu tinha tido uma experiência, eu fui professora substituta antes dessa experiência agora, por 2 anos. E aí fiquei um tempo sem dar aula, e aí em 2020 apareceu essa oportunidade, e aí eu entrei em fevereiro de 2020 e dei aula por 1 mês, e um pouquinho mesmo, e aí depois veio a pandemia, né? Então foi assim, tinha tido uma experiência anterior numa outra instituição e agora tô numa outra instituição que eu não conhecia, né? Fui conhecer as coisas muito remotamente e agora que eu sinto que eu tô conhecendo realmente o lugar que eu trabalho. Então é muito engraçado, assim. Parece que agora que eu tô entendendo mesmo como que as coisas funcionam e tal. Então foi uma experiência inicialmente de um estranhamento, né? Porque você tá chegando numa instituição nova, você não conhece muita gente, você tem que ir se adaptando e aí você é jogado pra longe disso, assim, de certa forma, né? Então foi uma experiência de muitas mudanças ao mesmo tempo, assim, de muitas adaptações ao mesmo tempo. Porque eu imagino que esse comentário que você fez, né, você não conheceu muito bem a instituição que você dava aula, porque você teve que ir pro online. Eu imagino assim, depois eu vou perguntar para os alunos, mas assim, essa transição, né, você preparou todas as aulas para ser presenciais e passando pro online, assim, essa mudança, como é que ela aconteceu para você? Foi muito complicado? Foi tranquilo? Porque eu não sei se você dá aula teórica ou se é aula de projeto, né, porque tem essa diferença também, né? Eu dava história e projeto, então tinha uma disciplina com uma carga bastante teórica e projeto, né? E eu acho que as duas coisas foram complexas, assim. Adaptar as aulas teóricas de história, por exemplo, para modelo remoto não foi tão difícil, mas eu gosto muito de interação, assim, nas aulas, ainda que sejam as aulas teóricas, então, assim, a gente discutir algum texto, ter uma outra dinâmica, então, eu acho que isso foi um pouco difícil, assim, de ter essa participação, né, dos estudantes nesses momentos, assim, de interação, inicialmente. Então, até assim, eu consegui me virar ali, mas um feedback foi um pouco difícil, assim, de conseguir. E na disciplina de projeto, aquela coisa, fomos levando as coisas, tivemos que adaptar, assim, algumas questões, assim, metodológicas. Não tem como, né? A disciplina de projeto, ela é uma disciplina muito dialógica, assim, você tá ali conversando, né, com o estudante, orientando. Então, essa coisa de você perder esse negócio de sentar do lado e pegar ali, escrever num papel, numa coisa, ter que adaptar isso para um computador, inicialmente foi complicado, assim. Tanto por mim, por ter que aprender a usar uma mídia, né, uma coisa assim, que no início foi bem confuso,
quanto para os estudantes também, né, que às vezes não tinham mesmo uma ferramenta adequada ali para poder fazer essa interação, vários percalços aí nesse processo mesmo. Falando da rotina de aula, né, eu concordo com a Marissa, essa coisa de sentar do lado e conversar e escrever e tal, isso se pede muito nas disciplinas de projeto. As disciplinas teóricas, caso a minha experiência, que é um pouco parecido com a do Adilson, a gente passou por um período antes da pandemia de uma transição de alguns créditos à distância, então a gente já estava familiarizado com o ambiente de trabalho. Então, assim, a transposição das aulas para o ambiente de trabalho foi fluida, né? Pelo menos para nossa instituição foi uma coisa muito rápida, assim, teve a paralisação, acho que foi uma semana de adaptação, na segunda semana já estava todo mundo trabalhando à distância. E assim, vendo essas questões aí com relação às disciplinas teóricas e práticas, no meu caso, por exemplo, as teóricas eu acho que tiveram um ganho, porque você lembrava de uma questão, de uma referência e tal, era Ctrl+C numa janela, Ctrl+V na janela. Então, assim, um vídeo no YouTube, já tava tudo ali, sabe, muito rápido, mas essa interação que também alimenta a aula teórica, faltava, né? O aluno que levanta o dedo, pergunta, você perceber a expressão se o cara tá entediado ou se tá animado com aquele conteúdo, a gente ficava meio à deriva. E na disciplina prática, alguma coisa a gente conseguia trabalhar, porque a gente ia lá, desenhava por cima, dava um print screen, dava um Ctrl+V no chat, então isso tudo aos poucos a gente foi entendendo, mas aí no meu caso, eu não achei complexa a transição, porque a gente já estava meio instrumentado. Claro, se a gente não tivesse um ferramental ali, talvez seria muito mais difícil. Aí eu não sei o Adilson, o que ele sentiu também nessa transição. No nosso caso, eu acho que foi um pouco sui generis, né, Rafa? Porque a gente já tinha uma plataforma que a gente já conhecia, já usava essa plataforma, né? Eu acho que algumas faculdades, principalmente as particulares, pela exigência do MEC de alguns cursos terem parte em EAD e vários outros cursos terem ensino à distância, felizmente ou infelizmente, né? A gente não tá aqui para isso, mas assim, a gente teve uma adaptação muito tranquila. Eu fico imaginando dos professores que ainda não estavam muito adaptados a esse mundo online e que tiveram conhecimento de uma ferramenta para eles darem aula do zero. Imagino que deve ter sido complicado. Não sei se foi o seu caso, Marisa. Foi. Foi complicado. Porque é engraçado, assim, no final de 2019, eu tive uma banca do doutorado e a minha banca foi no Zoom. E eu nunca tinha usado o Zoom, usei pra banca lá e tal, mas... E aí, quando a gente entrou no ensino remoto, a gente tinha um repositório, né, um Moodle, né, um repositório de materiais e tal, mas não tinha uma plataforma, sabe, definida para essa interação, assim, de como que isso ia acontecer. E no início ficou muito perdido mesmo. Nós ficamos, acho que 2 semanas, meio que pensando nessa adaptação, né, como seria e tal. E no início a gente não tinha essa obrigatoriedade, por exemplo, de ter as aulas síncronas. A gente tinha que disponibilizar um material com os conteúdos dentro do nosso plano de ensino e tal. Para você ter uma ideia, a gente tinha grupos de WhatsApp. E aí a gente tinha uma interação terrível nos grupos de WhatsApp. Assim, não, teve as coisas boas também. Mas aí, assim, posteriormente a faculdade disponibilizou o Zoom para nós, para a gente poder usar, né, nas aulas, mas não era algo obrigatório, assim. Então, para mim foi muito complexo, porque eu nunca tinha tido essa interação, enfim, até uma questão, assim, de própria infraestrutura mesmo, dentro de casa, internet e tal. Foram várias adaptações para entrar mesmo, né, nessa interação com essa ferramenta. E aí isso foi no primeiro semestre, né? Consegui entrar ali no mundo do Zoom e tal e fazer as interações. Depois, a partir do segundo semestre remoto, aí já tinha uma plataforma. Aí era uma plataforma que tinha tanto o repositório quanto a parte das aulas. Depois que entrou para essa plataforma, aí eu acho que as coisas ficaram um pouco menos sofridas, assim. Mas essa adaptação inicial foi muito difícil, assim. Eu falo que até uma adaptação meio psicológica, né? De você aprender a abrir a sua câmera, por exemplo, e você mostrar a sua casa, né? E aí, assim, muitas vezes era o professor que fazia isso e muitos alunos não conseguiam, ou não queriam, ou ficavam com vergonha e tal. Então era um lugar um pouco desconfortável inicialmente, né? De você estar ali exposto, né, mas você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Então, foi um período de adaptação duro, assim, até conversando com alguns colegas, a gente teve, assim, por exemplo, professores que não conseguiram se adaptar, que tiveram muita dificuldade mesmo, e aí, assim, né, as coisas tinham que continuar ali e tal. Enfim, cada um teve que vencer suas próprias lutas, porque no início foi bem complexo, assim, por não ter realmente essa familiaridade, né, e não ter também uma
Hoje, essa plataforma que a gente usava, que foi incorporada, ela continua. Qual que é a plataforma? Você pode falar? Platão Virtual. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um repositório, tem várias opções, assim, de atividades, questões, não sei o quê. E ele tem uma parte chamada webinar, né? E aí eu acho que esse webinar não é... Eu não sei como é que ele funciona. Ele parece que é uma outra plataforma, né? E aí você faz as aulas online por ali. Tem uns recursos legais, mas teve isso também. No início, quando a gente começou, essa plataforma ela era usada para o EAD, porque a faculdade tem alguns cursos EAD. E aí os professores usavam esse webinar para gravar algumas aulas. E aí, quando migrou para essas atividades síncronas, o servidor não suportava. E aí, tinha muita dificuldade, assim, a gente não conseguia abrir a câmera, senão travava, o aluno não conseguia abrir o microfone. Então, no início foi bem duro, assim. Depois, eu acho que eles melhoraram lá os servidores, etc. E aí, fluiu um pouco melhor. Mas esse período de adaptação foi duro. Para vocês, o Gabriel e Beatriz, foi duro também? No começo, pra mim, assim, né, pela minha experiência de ser o início do curso e tal, eu achava muito interessante, porque eu gosto muito de aprender, então eu tentava ao máximo prestar atenção nas aulas, anotar tudo e tal, mas chegou um momento que ficou muito cansativo, sabe? Eu acho que o ensino, assim, remoto, ele tem seus aspectos positivos, alguns poucos aspectos positivos, mas quando é tudo, assim, até as cadeiras práticas, assim, acaba pecando em algumas coisas. Eu tava prestando atenção no que vocês estavam falando aí, e, assim, sobre a vergonha do aluno, assim, de interagir pelo online, a câmera desligada, etc. Eu lembrei um pouco, assim, que eu acho que é uma consequência das turmas que começaram na pandemia, que a gente acabou não socializando tanto, seja aluno com professor, seja aluno com aluno. E quando a gente volta pro presencial, a gente não tem muitos alunos que levantam a mão para tirar dúvida, sabe? Tipo, eu acho que esse tipo de aluno ficou meio que escasso, sabe? Pelo menos na minha experiência. Não tem muitos alunos que são curiosos, levanta a mão, tira dúvida, conversa, sabe? Tipo, é mais, acabou a aula, aí ele puxa o professor de canto e tira uma dúvida, algo assim, sabe? E eu acho que foi uma consequência, assim, dessa falta de socialização muito no início, sabe? Eu concordo com o Gabriel em questão de ficar monótono, né, as aulas, não que fica monótono, mas fica cansativo. Parece que todas as aulas que você abre estão falando da mesma coisa, porque você sempre tá naquele mesmo ambiente, a mesma configuração. Eu tive 3 matérias com o mesmo professor, o professor sensacional, a estrutura dele incrível, a didática também, mas parecia que faltava alguma coisa de diferente pra gente conseguir assimilar que aquele conteúdo era diferente do que a gente tinha visto anteriormente. Porque eu acredito que as aulas remotas fizeram isso. Parecia que o nosso espaço era sempre o mesmo. Isso em questão das aulas, né? Em questão de estrutura, eu sinto que comigo não aconteceu porque eu dei a sorte de uma semana antes comprar um notebook bom. Comprei antes de aumentar os valores e tudo. Eu já tava com esse plano e aí realmente uma semana antes comprei o computador, sem saber que ia parar a aula. Meu grupo, se eu não me engano, eu era a única que tinha computador na época, um computador bom. Então, e eu percebi que na sala como um todo, isso foi uma coisa que muita gente sofreu, porque não tinha dinheiro para comprar um computador bom naquele momento. E para arquitetura, vocês sabem, não dá para comprar um ali para ir levando, porque ele não leva, né? Então, foi difícil, assim, no começo. Os grupos, algumas pessoas ficaram sobrecarregadas, aí as outras ficavam pensando, não, mas semestre que vem vai voltar, e aí eu tento comprar um computador mais pra frente, porque a gente tava tendo aula de Revit naquele semestre, no terceiro, que foi interrompido. Então, para entregar os projetos de Revit no fim do semestre, foi, assim, bem difícil, porque era em dupla os projetos, e aí a professora falou que poderia aumentar o grupo, e aí ela foi adaptando, sabe, para todo mundo conseguir entregar, porque a gente usava o laboratório da faculdade. Então essa questão de estrutura realmente foi difícil, porque não como o Gabriel, que entrou já no curso remotamente, quando vai entrar assim, você já tem uma estrutura na sua casa, né, você escolhe o ensino depois que você já tem a estrutura. A gente foi meio que forçado a ter essa estrutura, porque foi de repente. Mas agora, depois de mais ou menos uns 2 semestres de remoto, todo mundo já tava com a estrutura, e minha turma interagia bastante até, não com câmera ou falando por microfone, mas pelo chat, assim, em geral, sempre perguntava muita coisa. Mas, curiosamente, eram sempre as mesmas pessoas. Então, minha sala tinha cerca de 70 a 80 alunos, mas em aula tinha uns 30 a 40, e que ficava realmente interagindo o tempo todo, eram uns 5 a 10, no máximo, assim, era sempre as mesmas pessoas, mas as dúvidas que surgiam, normalmente supriam as dúvidas de todos os outros. Então, acho que minha turma com isso foi bem até. Teve até um dia que a gente ligou a câmera, assim, tentou ligar a câmera pra fazer uma surpresa pra Pro, que a gente queria que ela visse nosso rostinho, que a gente já tinha tido aula com ela em outro momento, então pra ela lembrar da gente, né?
a gente acabou não conseguindo por isso, deu alguns problemas de estrutura, algumas câmeras não funcionaram, alguns navegadores não estavam permitindo. A minha faculdade tinha a plataforma própria de EAD, porque eles usam o Blackboard, não sei se vocês conhecem, já tinha, então assim que teve a interrupção das aulas, já migrou completamente pro remoto e foi muito boa a adaptação, porque a faculdade já tinha essa plataforma para os cursos EADs e ela funcionou muito bem. Depois de um ano eles trocaram pro Zoom, mas assim, só para realmente melhorar, porque ela estava funcionando bem, mas não 100%. Então, só por melhoria mesmo, eles trocaram depois. As aulas ficavam gravadas, então pra assimilar o conteúdo depois era muito bom, porque se você esqueceu alguma coisa, esse foi um ponto muito positivo. Você era só abrir a aula do professor, que ficava gravada numa pasta, e você tirava a dúvida. Tanto que eu perdi o costume de anotar durante o ensino remoto, porque tudo tinha gravado. Então, agora, na volta do presencial, foi uma coisa que a gente tá sentindo falta até, dessa questão das aulas serem gravadas. Antes a gente falar da volta, essa questão foi interessante, né? Dos cursos que conseguiram se organizar, você tinha então um repositório de certa forma organizado, né? Com as aulas em vídeo, material didático, né? Isso dava um fácil acesso, que era bom no ponto de vista assim, então depois da aula eu posso ir lá e consultar. Por outro lado, às vezes muitos alunos falavam assim, depois eu assisto a aula e tal, então... Nunca assisti depois. Todo benefício daquela aula síncrona, né? Que é um sistema proporcionava, acabava se perdendo, né? E acho que vocês falaram bem de problemas aí, tanto a adaptação dos professores, a tecnologia, alguns tinham mais facilidade, outros não, dos próprios alunos, né? A questão do que acontece dentro da casa de cada um também, acho que não foi fácil, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Acho que isso foi um problema típico, né? Às vezes até mesmo a frequência de alguns alunos se dava porque naquele momento às vezes tinha um irmão, um parente tal, tinha que usar o computador também naquele horário, né? Então isso tudo foi uma coisa que eu acho que a gente foi percebendo meio que por atropelo, né? Essas coisas foram caindo a ficha na medida que o problema aparecia, mas algumas coisas eu acho que ficaram de positivo, assim, eu vou falar algumas coisas que a gente pode fazer uma rodada aqui para fechar esse momento, né, falando das coisas que ficaram de positivo. Por exemplo, a questão das aulas teóricas, o fato de você ter o recurso de rápido buscar uma referência ali que surge numa fala, numa pergunta, isso foi super interessante, e criar esse repositório de ideias, de referências, acho que isso foi muito legal. Acho que a questão da avaliação também tira um pouco aquela tensão, né, da prova e tal, então algumas avaliações eram em testes e tal, a Dilson pode falar melhor sobre isso também. Eu acho que isso ajudou em alguns momentos também. E nas disciplinas práticas, a questão de todos estarem atentos a uma orientação. Por exemplo, diferente do que acontece na sala de aula, né? Você tem que transitar entre os grupos. E ali não, ali estava, né, o professor orientando um grupo, todo mundo estava assistindo. Então isso foi uma coisa muito boa que aconteceu e que, né, sem dar spoiler aí do que vai vir pra frente, isso novamente está se perdendo, as pessoas, né, os grupos estão cada vez mais preocupados com o seu trabalho, não o trabalho do outro. E eu acho que para as disciplinas práticas, essa questão da tela ali, todo mundo vendo o trabalho do colega, foi uma coisa interessante. São coisas assim que eu vi de pró desse momento, que coisa que a gente consegue, né, tirar um pingo aí de esperança num momento que foi difícil para todo mundo. E vocês, o que vocês acharam? O que ficou de bom aí desse momento? Olha, o meu grupo, pelo menos particularmente, a gente aprendeu a lidar mais em grupo virtualmente. Então a gente tinha que buscar alternativa para se reunir sem ser presencialmente. Então a gente começou a usar ferramentas como o próprio Discord para conseguir se reunir, para compartilhar a tela, para conseguir controle sobre a tela do outro. Baixamos o TeamViewer para conseguir controle sobre a tela do outro, para mostrar como que faz tal coisa. Era uma situação que se você não conseguisse se comunicar com o outro virtualmente, o trabalho não ia sair. Então isso acabou ficando de positivo, porque agora, na volta pro presencial, a gente não precisa mais estar totalmente junto para resolver um problema do trabalho. Então a gente rapidinho, consegue entrar em ligação pra gente ver esse assunto, e aí a gente já consegue resolver, coisa que antes a gente não tinha essa visão que dava pra fazer dessa forma, né? Eu concordo com a Beatriz também, essa questão das ferramentas. Eu acho que o período remoto ele trouxe muitas inovações e facilitadores assim, quanto a ferramentas para trabalhar em conjunto, ferramentas colaborativas em si para a gente aprender arquitetura. Eu lembro que nas minhas aulas práticas assim, de arquitetura, meus professores eles sempre buscavam ferramentas colaborativas para a gente trabalhar na aula. Então essas eram as aulas assim, que tinham mais interação. Então eles buscavam trabalhar, sei lá, um Jamboard, um Google Desenhos, e aí ele colocava uma atividade compartilhando na tela e todo mundo trabalhava junto. E a mesma coisa para trabalhos em equipe, sabe? Todas essas ferramentas eu acho que pelo menos as pessoas que estudam comigo, eu mesmo, a gente não abandonou elas, a gente continua utilizando elas até hoje e facilita o nosso processo criativo, a nossa forma de estudar, de trabalhar junto. Foi bem legal, assim, essas coisas que somaram, assim, nesse momento. Exatamente. Eu tô refletindo aqui, assim,
Eu acho que eu vejo muitas coisas negativas. Mas eu fiquei pensando, assim, essa questão do alongamento das nossas interações, né? É engraçado. As ferramentas, elas já existiam, né? Como eu disse, eu já tinha usado o Zoom uma vez na vida antes da pandemia, mas isso ficou muito mais corriqueiro, né? Eu não estaria aqui conversando com vocês hoje, talvez, se não tivesse acontecido essa dinâmica, assim, de realmente você ver as possibilidades, assim, de você conseguir esses encontros, né? De ser uma coisa muito mais rápida mesmo, né? Que, como eu disse, já existia, mas parece que para muita gente, inclusive eu, não tinha muito despertado para isso, assim. E aí você conseguir, por exemplo, a gente teve uma semana de arquitetura na nossa faculdade, período passado. E aí foi muito legal, porque veio gente de um monte de lugar, assim, veio, entre aspas, né? Presencialmente, né? Isso seria muito custoso, muito mais difícil. Então, essa possibilidade de você estar, de certa forma, mais perto do mundo inteiro, né, de certa forma, foi algo que abriu, assim, pelo menos pra mim, assim, essa possibilidade mesmo. E você, Adilson, você falou? Teve uma parte prática muito boa. Eu sou um professor que dá aula teórica e era aquele que imprimia as provas para entregar para os alunos faziam à mão, né? Socorro! Não, calma. Aí, como a gente passou para a plataforma, eu acabei passando as provas para serem de múltipla escolha. Nossa, como facilitou para corrigir. Facilitou muito para corrigir e, consequentemente, facilitou o feedback dos alunos também. Então, a ferramenta ia lá, por exemplo, 90% da prova era múltipla escolha e tinha umas 2 perguntas lá abertas. Então, o aluno acabou de fazer a prova, sabia quanto ele tinha tirado, pelo menos nas fechadas. Então, esse feedback para o aluno é rapidíssimo. E aí, é uma coisa que depois eu vou falar, que é uma coisa que eu acabei incorporando isso no presencial. Mas das outras coisas, eu vou ser sincero, assim, eu não tenho muita saudade, não. Aliás, eu tenho zero saudade. Eu também. Zero saudade. Nossa, gente. É verdade. Vocês estão falando, eu vou anotando umas coisas aqui, e acho que a Beatriz falou uma coisa, que ela falou que ela sentia que as aulas eram todas a mesma coisa, né? Acho que algo assim. E aí eu tava pensando aqui, porque eu saía tão cansada de cada interação online que eu tinha, era tão engraçado, assim, parecia que aquilo me sugava, assim, uma aula que eu dava e tal, eu ficava muito cansada. E aí um dia eu parei, gente, os meninos estão tendo aula de 7 a meio-dia, sabe? Os meninos da noite trabalham, chegam e vão ligar o computador, ficar a semana inteira naquilo ali. Nossa, e eu não dou aula todo dia, né? Eu dou aula dias espaçados e ficava tão cansada. E aí, assim, foi bem cansativo mesmo pra eles também. Assim, eu até fiquei feliz de ouvir os meninos falarem das coisas boas, assim, positivas, porque eu também tenho zero saudade. Nossa, socorro, gente. Não. Eu também não tenho saudade não, mas tento olhar sempre esse lado positivo, assim. E realmente, o que você falou, às vezes eu tinha um dia da semana que eu dava aula praticamente a manhã inteira, assim, eu saía esgotado. Daí, de fato, eu pensava assim, nossa, imagina o aluno que tá todos os dias assim, nessa batida, ainda tendo que depois produzir e tal. A gente, de certa forma, já tava se organizando e já tinha um tempo maior de descanso entre uma aula e outra, né? Eu lembrei de uma coisa aqui que eu fiz, que deu muito certo também, que eu gostei, que agora, nessa volta, eu não consegui fazer, assim, ao final, na última aula, eu fazia um linkzinho lá do Google Forms, de uma avaliação da disciplina, o que eles acharam, o que deveria mudar, e o feedback era muito mais valioso do que quando era presencial, porque aí era anônimo, eles escreviam de fato o que eles queriam melhorar e tal, coisa que às vezes presencialmente você não consegue extrair do aluno tudo aquilo que ele deseja e tal, mas assim, eu tive uma adaptação, eu considero relativamente rápida, e tive mais dificuldade para me adaptar na volta, mas é assunto para as próximas pautas aí, próxima pauta. Vocês todos começaram em 2022 a ter aula presencial ou começaram antes? Alguém começou antes de 2022? Eu tive minhas aulas 100% presenciais a partir de 2022, mas no segundo semestre de 2021, meus professores, assim, sei lá, a cada 2 meses, ainda marcavam um encontro presencial, todo mundo de máscara, todo mundo distante, mas, assim, numa disciplina prática, nunca teórica. Isso, o retorno presencial foi em 2022 mesmo. A faculdade até estudava ser antes, mas foi realmente só em 2022. Queria pegar agora o depoimento de vocês, como é que foi essa volta, primeiro do Gabriel, acho que no caso dele não é a volta, mas uma estreia, né, de aprender arquitetura presencial. Como é que foi, Gabriel, para você? É muito diferente do que você imaginava? Como é que essa diferença de você ter o ensino online para o ensino presencial, como é que foi para você essa experiência?
Eu iniciei assim, tipo, desde o começo do curso eu tava muito empolgado. Tanto que, se vocês repararem, eu não coloco muitos aspectos negativos, porque eu gosto muito de arquitetura, eu sou apaixonado, assim, pela área, e eu sempre sonhei, assim, quando eu entrasse na universidade. Então, pra mim, desde o início, foi, assim, eu tava muito ansioso, querendo muito começar, e quando começou o presencial, tipo, foi, assim, símbolo máximo de êxtase, eu tava muito ansioso. Você começa a ter as aulas práticas, conhecer a universidade, conhecer o campus, e uma experiência muito massa pra mim. E, tipo assim, eu sanei essa dor que ficou do online, assim, da interação, sabe? Foi ali que eu comecei a conhecer os professores, aí já me chamavam pelo nome, porque já te conhece, não vê só a fotinha da câmera. Aí já comecei a ter um grupo ali na universidade, e eu acho que foi bem rápido, assim, essa adaptação, assim, quando voltou pro presencial, porque eu acho que não só eu, mas todo mundo tava com esse sentimento, com essa saudade, sabe, de interação, de trabalhar de todo mundo presencial junto, discutir junto, estudar junto. Então, na minha turma foi bem tranquilo, assim, todo mundo se adaptou muito rápido, criaram-se os grupinhos, e foi bem legal, assim, essa volta às aulas. Nem sei se entra muito no tema, mas uma coisa que me ajudou quando eu voltei pro presencial também, foi que eu entrei no MEG. Não sei se vocês conhecem, mas o Movimento Empresa Júnior, e eu acabei tendo uma interação maior, assim, com o mercado de trabalho, com outros alunos, não só de arquitetura, mas com outros cursos também. Então foi bem legal, assim, esse meu início, assim, no presencial. Beatriz também foi parecido? Parecido não foi, né? Porque Gabriel estreou, né? E esse retorno, como é que foi pra você? Olha, foi com muita expectativa, eu estava muito animada pra voltar, mas uma coisa que eu tinha que lembrar era, olha, eu moro em São Paulo, tudo aqui é 1 hora de deslocamento. Então foi uma coisa que eu senti quando voltou o presencial. Quando o professor libera, como eu estudo noturno, então voltou aquela agonia dos estudantes querer sair logo, sabe? Porque senão perde o ônibus, que mora em outra cidade. Então, o que a gente sentiu bastante, a aula precisando acabar logo. O horário da minha faculdade é um horário bacana. Era um horário bacana, né, durante o remoto, mas antes era um horário muito tarde. Durante o remoto mudou para as 9h50 da noite. Então ficou um horário bacana, interessante para quem mora longe também pegar um ônibus. Então eu senti um pouco disso, por quê? Porque a gente acabava a aula, desligava o computador, ia fazer qualquer outra coisa, já estava em casa já. Então eram 2 horas que eram salvas por dia nesse deslocamento, e dinheiro também, querendo ou não, que a gente gasta com transporte se não tem o passe livre, né? Então é uma coisa que a gente acabou sentindo. Porém, eu senti total diferença no aprendizado. Eu tava com saudade, sabe, de interagir com os professores. Parece que os professores agora sabem quem sou eu. Parece que eles entendem, só pelo meu olhar, o que eu entendi, o que eu não entendi. Eu sentia muita falta disso no online, sabe? Tem muitos pontos positivos, tecnologia, as coisas serem muito mais práticas. Tem, mas sabe aquela coisa de arquiteto? Olha, eu preciso que você me entenda. Eu vou ter que desenhar aqui pra você entender. E no online eu não sentia que isso acontecia, parece que eu não era entendida. E no presencial parece que um olhar assim que o professor ele já captou o que eu tô querendo dizer, e não só entre eu e o professor, mas às vezes entre o próprio grupo, sabe? A interação entre os alunos. E foi interessante também porque muita gente entrou na minha turma durante a pandemia. Então, transferidos de outras faculdades, ou então que era de outro turno e foi pro noturno, ou que trocou de campus. Então teve algumas dessas transferências e as pessoas interagiam bastante no chat, e a gente ficava, nossa, como será que é essa pessoa? Quando a gente viu a pessoa, que era uma pessoa que interagia bastante, a gente, nossa, que diferente, a gente imaginava de outra forma. Então, foi uma coisa interessante essa volta, sabe? Esse retorno, porque alguns você já conhecia e outros não. Então, pra mim, foi um retorno muito positivo, não quero mais voltar pro remoto, mas uma coisa de positivo que minha faculdade pegou disso é que teve um feriado nesse ano, que feriado prolongado, né? Normalmente quase não vai aluno. Era uma aula de projeto urbano. E aí a professora ia dar orientação de projeto para essa aula. O que a faculdade fez? Ao invés de mandar todo mundo ir presencialmente, eles adotaram a aula síncrona nesse dia específico. Aí os alunos poderiam viajar despreocupados com o que teria naquele dia. Então a gente conseguiu participar da aula online, mesmo de qualquer lugar que a gente estivesse. Então eu acho que isso foi uma coisa muito bacana, porque uma vez ou outra, às vezes também, para não prejudicar o aluno que também não tem que se deslocar num feriado prolongado, e às vezes é um dia que vai ter alguma coisa importante, eu achei isso muito bacana, é uma coisa de positivo que eu acho que pode ser carregado, sabe, em umas datas específicas, ser esse tipo de aula. Você falou uma coisa, dessa coisa de captar, né, o que o outro está querendo dizer, assim. Tem um professor lá na instituição que eu trabalho, ele tem 80 anos.
E ele dá aula, ele é aposentado da Federal e ele trabalha lá na faculdade. E ele é meio que um orientador, assim, pedagógico. E uma vez, vendo uma palestra dele, ele falou uma coisa, que você sabe que você tá realmente fazendo o seu trabalho como professor, digamos assim, ou que você tá tendo uma boa interação com a sua turma, quando a vaca muge. Porque, não sei se vocês já ouviram isso de algum lugar, que é quando você olha e aí alguém fala assim, é isso aí mesmo, né? Ou você olha assim, você vê no olhar, né, de que você tá sendo entendido ou não, né? Então, assim, essa coisa de captar realmente esse radar, assim, não dá pra ter numa mídia, eu acho que não dá, né? A tela achata todas as percepções e sensações que você teria presencialmente, o som, a fala, né? O movimento brusco que às vezes um aluno faz e tal, isso tudo realmente se perdeu, né? Hein, Rafa? Quer dizer, você tava com saudade de uma conversa paralela? Saudade da conversa paralela, de saudade de ver o aluno olhando no celular, né? Porque quando ele olha no celular, ou a aula não tá puxando atenção, ou o aluno é desinteressado mesmo. Mas a Beatriz falou dessa questão da aula síncrona, é importante ressaltar, talvez isso não tenha ficado claro, na nossa experiência, todas as nossas aulas eram síncronas, então talvez um pouco essa visão positiva se deu um pouco por isso, todas as nossas aulas foram síncronas no período, o que desgastou bastante também a gente, assim, né, emocionalmente e tal, e tempo de tela, né, muito ampliado. Uma coisa que eu acho interessante que a Beatriz falou, e aí eu encontro o ponto negativo da volta do presencial, é que eu moro a 1h30 da minha universidade. Então, é bem complicado realmente o translado, né, de você ir e voltar, e ônibus, etc, é bem complicado. E aqui em Recife especificamente, no inverno, quando chove bastante, teve até os casos que apareceram nos jornais recentemente sobre as chuvas aqui, aconteceu justamente isso, tipo, fica impossível de transitar pela cidade, e aí justamente as aulas, elas conseguiram fluir normalmente no remoto. E isso é perigoso, porque assim, esse é um problema não do ensino, é um problema da cidade, né? Então, para que depois isso não vire justificativa, né, para que o ensino se torne remoto pelos problemas da cidade, né? Vendo aí o relato de vocês sobre distanciamento, mesmo caso nosso aqui. O meu caso é mais curioso ainda, porque eu me mudei pra rua da universidade que eu dava aula 6 meses antes da pandemia, assim, achando que tava na maior vantagem, né? Fui dar aula 6 meses a pé, entrou na pandemia, não adiantou nada. E aconteceu o contrário depois, aí você mudou pra outro lugar, né? Aí depois eu mudei, porque já ia mudar mesmo e tal, mas curiosidades. E tem uma outra coisa também, ó, essa aqui nem o Adilson sabe. No início da pandemia, surgiu um concurso para professor substituto na Faculdade de Ouro Preto. Eu fiz o concurso. Aí eu falei, pô, a distância, né? Beleza, dá tempo, dou aula de manhã, e lá era de noite. Olha só, pô, vou dar aula de manhã e de noite. Aí passei no concurso, só que não passei nas primeiras colocações. Aí acabou a pandemia e tal. Tem umas 3 semanas que eles me ligaram aqui, você vem assumir, não, o cargo de substituto. Eu falei, não, agora não tem jeito mais. Se tiver aqui pra Ouro Preto, não dá mais, não. Poxa, Rafa. Poxa, realmente eu não sabia disso. Não sabia porque assim, eu fiz assim aquela, né? E não tinha a expectativa de mudar, né? Coisa curiosa que eu tive depois que voltou ao presencial, que é uma coisa muito engraçada, né? Porque você imagina os alunos, né? Mesmo quando você vê pela câmera, você imagina que eles têm uma proporção, porque eles são baixos, altos. Nossa, é todo mundo muito grande. Os alunos são gigantes, cara. Quando você encontra presencialmente, tem umas 2 pessoas especialmente, uma menina e um menino, que eu vi assim, nossa, mas vocês são grandes, cara. É só um relato engraçado, curioso que eu tive. Mas, Marissa, eu imagino que você teve, sei lá, readaptar de novo, né, pra fazer aula presencial, né? Ai, pra mim foi maravilhoso, gente. Eu falo que, nossa, nunca mais, eu não quero aula remota, por favor. Mas assim, foi uma readaptação muito feliz. Eu vi muito a necessidade da gente promover essa interação mesmo, sabe? Até nas aulas teóricas, assim, nas aulas de história. Vamos discutir um texto? Vamos, mas vamos fazer um café e vamos comer e vamos fazer uma coisa junto, sabe? Pra, sei lá, promover, assim, essa troca, né? Que eu acho que é o que a gente tava sentindo muita falta. Foi uma readaptação muito boa, assim, sem nenhum sofrimento. Eu tava ouvindo os meninos falarem sobre a questão do deslocamento, né? Eu ia comentar a questão do deslocamento, mas eu não posso nem mencionar, porque a distância da minha casa pra faculdade são 10 minutos de carro, assim, dia que não tem trânsito. E aí, no início, eu saía muito atrasada de casa, porque antes era aquela coisa, a aula vai começar, né, você tá ali e tal, ali no computador e tal. Então, até readaptar, assim, essa dinâmica do tempo, teve um momento, assim, que ficou meio estranho. No início, eu fiquei pensando assim, eu tinha um cansaço, que era um cansaço físico, né, daquela coisa
deslocamento não tanto, mas assim, da interação com as pessoas de novo e tal. Então eu senti um cansaço físico muito maior, mas que era muito melhor do que o cansaço mental da aula online, assim. Isso não foi um problema também, esse cansaço. E aí eu tenho que concordar com você também. E uma coisa também, né, o tempo das aulas é distinto, né, porque você chega, você vai, aí conversa com um, conversa com o outro e tal, então isso aí eu tive que readaptar. Por exemplo, algumas aulas que eu dava antes, que tinham muitas coisas, assim, eu tive que ir mexendo, porque não dava tempo. Era muito engraçado, começava a aula e aí na hora que eu olhava, eu tinha terminado, eu falava, gente, não conseguia aqui avançar no conteúdo que eu precisava, né, porque antes você entrava ali, né, tinha aquele tempo quase que todo, assim, no horário da aula, que é diferente na interação, pelo menos na minha experiência, né, na interação presencial. Essa questão do horário também, pra mim, foi muito marcante, né? Então a aula 7h30 era 7h30, 7h30 às 10, 7h30 às 10, né? Às vezes acabava um pouquinho mais cedo e tal, nem fazia intervalo, porque o aluno tava em casa, então ele mesmo às vezes levantava, pegava uma água. Agora sim, aula 7h30, o pessoal chega às 7h40, 7h45, aí vai chamar. Quando você vê a aula de 7h30, tá começando às 8, é o ônibus que atrasa. E aí, de fato, essa readaptação de conteúdo agora nesse primeiro semestre presencial foi extremamente necessária, assim, e é curioso, assim, que os alunos perceberam isso, porque eles vieram de 2 anos de um conteúdo à distância e um conteúdo denso, né, e viram que a realidade traz distrações que acho que são positivas, né, essa coisa do encontro, de estar e tal, mas perceberam que o conteúdo, ele sofreu um pouquinho, mas acho que sofreu pra deixar coisas boas virem também, né. E tem uma peculiaridade interessante, que no presencial tem toda a alegria de voltar também, mesmo sentimento, Marissa, que você teve, eu tive também, assim, não aguentava mais, mas tem uns empecilhos engraçados, né, que você chega na aula, você não começa necessariamente 7h30, não, assim, fora os atrasos, tem também, assim, equipamento da data show, tem que arrumar, tem que pedir pro zelador, no meu caso, pedir pra colocar o data show na sala, até ligar o data show, até arrumar, isso aqui, demora também, assim, tem a demora de preparar o material. Eu fiquei também pensando aqui, né, a readaptação, algumas coisas, assim, digamos, banais, né, mas, por exemplo, voltar a usar sapatos, né, determinados tipos de indumentária que você não usava mais, simplesmente, e ter essa readaptação, assim, foi curioso isso, assim. Dar aula de máscara, né, no início, a gente teve um tempo, assim, que foi tirada, né, a restrição, não é mais obrigatório, né, mas, por exemplo, aqui em Viçosa, os casos aumentaram muito de mais ou menos umas 2, 3 semanas pra trás. Eu voltei a usar máscara. E, nossa, dar aula de máscara é horrível. É muito difícil, cansativo. E no início, como tava todo mundo de máscara, era engraçado, assim, tinha umas pessoas que elas estavam ali e tal, você olhava pra elas, mas ela era aquela pessoa de máscara. E aí, quando tirou a máscara, ela era outra pessoa, sem máscara, né? Assim, era muito engraçado. Ela, nossa, eu não imaginava que a pessoa era assim, desse jeito e tal. Então, teve essa coisa também, que é meio... Cada aluno teve 3 identidades, né? O pontinho azul na tela, depois a figura de máscara e sem máscara. Exatamente. Isso aconteceu mesmo. Mas é isso, uma coisa também, né, eu até fiquei pensando aqui, como tá sendo importante o contato com as coisas físicas, né? Acho que foi a Beatriz que tinha falado a questão dos trabalhos em PDF, de quando entrou na pandemia, né? E aí agora, assim, que eu vi muito nesse semestre, assim, foram muitos trabalhos físicos, maquete física, desenho à mão, sabe? Usar materiais, teve gente que fez maquete de coisas comestíveis lá no curso, enfim. Teve umas coisas, assim, que eu acho que foi legal, sabe? Assim, acho que a gente tava sentindo falta disso, né? Do tato, né? De você pegar nas coisas, e eu acho que isso é muito importante no processo de aprendizagem, no processo de projeto. Eu destaco isso como uma coisa positiva, assim, eu não sei se os alunos destacam, eu acho que sim. Voltar, sabe, a ter essa interação, assim, que foi perdida, e isso eu acho que foi bem, bem interessante. Foram várias dinâmicas, assim, que eu vi, algumas eu fiz, eu vi outros colegas fazendo, que eu acho que foram muito positivas. Eu concordo com você, Marissa, quando você fala sobre a questão das maquetes. Eu, particularmente, eu me negava a querer fazer maquete física, digamos assim, porque eu aprendi o SketchUp, aprendi os softwares, aí você ficava, pô, eu faço aqui no SketchUp, fica parecendo uma casa de verdade, tá tudo tão bonito, por que eu tenho que fazer de MDF, de isopor, sabe? Tipo, e eu também não sou bom com manuseio, assim, né, com materiais, etc. Então, pra mim, doeu, assim, pra começar, mas hoje eu percebo, assim, que o aprendizado, assim, pra projeto
é muito enriquecedor quando você faz maquete física. Você tem uma visão, assim, espacial muito ampla. Quando você pega ali a maquete, você olha com o olho, você toca, sabe? É bem diferente a experiência. Olha, eu concordo nessa questão de que é importante, né, ter o contato com as maquetes físicas. A gente fez a matéria de maquetes no segundo semestre, então foi completamente presencial. A gente teve contato com materiais e tudo mais antes da pandemia, antes do ensino remoto. A gente já sabia lidar com maquetes e tudo mais. O que aconteceu? O nosso primeiro projeto teve maquete, que foi o projeto residencial. E aí, no próximo semestre que nós fizemos um projeto residencial de porte maior, já não teve a maquete. Depois foi crescendo as escalas do projeto sem a maquete física, né? Porque não tinha como entregar. O que eu acho? Eu gosto dessa mudança de a gente entregar somente a eletrônica agora do meio pro fim do curso, né? Até porque pegar o transporte e tudo mais com a maquete era uma coisa muito complicada. Se pudesse deixar na faculdade era ok, mas o transporte dela era realmente muito difícil. Então, a gente conseguiu, como a gente teve a matéria antes, a gente conseguiu absorver os conhecimentos da matéria, mas aplicar ele de uma forma digital mesmo e entregar uma qualidade boa no trabalho e entender os conceitos de profundidade e tudo mais, aplicando isso numa maquete eletrônica mesmo. Então agora, quando um professor, inclusive isso foi um assunto de debate na sala, quando um professor desse semestre pediu, não a maquete, né, a maquete podia ser eletrônica, mas pediu para plotar as pranchas em tamanho A0, A1, nossa, isso foi um caos. Nossa, mas a gente entregou até agora tudo em PDF. Por que precisamos entregar assim? E aí a professora explicou, né, que era importante porque a gente não teve essa vivência de plotar muitos projetos. Então a gente precisava ter uma noção da escala das coisas que a gente imprimia. Então a gente pregou na sala, nas paredes, as pranchas que a gente imprimiu. Inclusive a minha ficou pequena até demais, as informações. Então foi uma coisa importante plotar para ter noção de que aquilo que eu coloquei no computador estava visível, mas na hora que eu imprimi não estava. Então se eu enviasse aquilo para obra, quem tá lá executando não ia entender o que eu tinha colocado ali, sabe? E ele não ia ter um computador ali para abrir para ver uma qualidade gráfica boa. Então, querendo ou não, foi importante a gente ter esse entendimento. Então tem um motivo pro professor pedir pra plotar. E no fim a minha sala entendeu isso. Mas durante foi um debate. Porque a professora queria que a gente entregasse durante a orientação, né? Pra ela ir mostrando. E aí ela adaptou e colocou na entrega final. Pra entrega final, pelo menos sem plotagem. No fim deu tudo certo. A gente entendeu o motivo que ela queria impresso. Todo mundo aprendeu de alguma forma. Corrigir projeto em PDF é muito difícil. Eu, na minha experiência, assim, eu achei muito, muito complexo, assim, por mais que você colocasse o 100% lá na sua tela e tal. Enfim, eu não sei, talvez eu seja de uma geração que gosta, né, do lapiseira, da caneta e de realmente ter essa interação, mas e realmente existe essa necessidade mesmo, como você falou, né? Que bom que vocês conseguiram entender isso no final, assim. Mas, enfim, eu considero importante também. Eu acho que não é muita geração mesmo. Acho que é uma questão de costume, sabe? Tipo, as gerações que estão vindo agora, a minha geração, assim, não tô me colocando como um velho nem nada, eu tô nessa geração, mas a gente tá muito acostumado com digital, PDF e tal, então eu acho que muita gente tem um certo receio por causa disso. Você já vê tudo ali no celular, vê tudo no computador, não vê necessidade de imprimir. E eu era assim também. E eu percebo como é totalmente diferente você fazer uma orientação impressa ali, desenhando, sabe? Por mais que você não saiba desenhar, mas você expressa a sua ideia melhor, digamos assim. Eu acho que é mais proveitoso. Até porque agora nas orientações desse semestre a gente levou os computadores, né, os projetos que a gente tinha feito no computador e mostrou ali pra própria professora na hora. O que ela fazia? Ela ia mostrando com o dedo o que estava certo, o que estava errado, o que tinha que mudar, o que tinha que manter. Então ali apontando na hora a gente ia entendendo, porque o que aconteceu? Durante a quarentena, durante o ensino remoto, quando o professor ia corrigir, ele não conseguia corrigir assim ao vivo com a gente. Então ele fazia o quê? Ia numerando nas pranchas as correções e depois mandava uma folha separada, colocando como se fosse uma legenda, sabe, das correções. Só que nem sempre a gente conseguia entender e também às vezes o professor não conseguia identificar o que a gente tinha colocado. Então às vezes a correção vinha, faltou tal coisa, mas aí a coisa tava lá, só que a gente não soube expressar direito, entendeu? Era uma falha de comunicação, assim, do projeto que a gente não conseguia desenvolver nas orientações. Então, a volta do presencial para mim foi muito importante também nesse sentido, porque foi muito mais clara as orientações, as correções e também os trabalhos dos outros alunos.
como vocês disseram, a gente, durante o ensino remoto, podia ver os trabalhos de outros alunos, a orientação. Isso era uma coisa muito boa, o professor dava uma orientação geral. Porém, a gente não via a apresentação final do projeto, porque era a entrega, cada um postava no seu acesso lá do site da universidade, e aí ninguém mais ficava sabendo do trabalho de ninguém. O que eu gostei nesse semestre, todo mundo viu o trabalho final de todo mundo. Todo mundo viu ali a proposta de cada um. Então, foi vendo o que o professor anotava, o que o professor pontuava. Então, é interessante, porque às vezes na orientação, você não tem a ideia toda do grupo ali pronta. Então, uma coisa que eu gostei da volta do presencial também é porque a minha turma ainda não tinha tido essa experiência de apresentar o projeto diretamente para a sala toda. Então, foi uma coisa, assim, que eu achei que foi muito positiva. Porque você acaba aprendendo também com o trabalho de outro aluno. Então, você vê a disposição das pranchas, como ele fez no fim, que é uma das últimas etapas, né? Organizar a prancha depois que tá tudo pronto. Ou então, como ele resolveu aquele problema que falaram na orientação dele. Eu só vejo ponto positivo, gente, nessa volta do presencial. Tava morrendo de saudade também, não quero voltar ao remoto tão cedo e nem quero. De fato, eu lembro até de algumas dinâmicas que os meus professores propuseram, assim, nas aulas de projeto, onde a gente manteve, assim, essa orientação geral. A gente colocava todas as pranchas de todos os alunos na parede, assim, colava. E aí cada aluno ia lá e fazia essa apresentação. E aí todo mundo assessorava junto, orientava junto, apresentava junto. E criava esse sentimento também de aprender com o colega, aprender com os erros e acertos, sabe? Todo mundo junto. É uma pergunta que eu até vou passar para o próximo bloco, uma coisa que eu quero perguntar, que a gente falou aqui dos aspectos que a instituição, as disciplinas tiveram que se adaptar, algumas coisas, né, vieram como uma felicidade, né, do encontro, de você fazer as coisas presencialmente, assim, que encostar nos materiais, encostar nas coisas acaba sendo importante também, mas eu queria saber, assim, particularmente de vocês, que hábitos vocês tinham no remoto que vocês continuaram a ter no presencial, ou seja, o que vocês aprenderam no remoto que foi positivo para vocês voltarem no presencial? Ou nada disso vocês aproveitaram? Não sei, seja até um hábito assim de horário, por exemplo, teve uma coisa muito louca comigo com o horário, uma coisa doida, eu achei que eu tô um pouco mais pontual presencialmente. Eu tenho essa fama de ser um cara um pouco atrasado nas coisas. Eu tô um pouco mais pontual, não tô falando que eu sou 100% pontual não, tá? Mas eu melhorei, é engraçado isso. Você tá o oposto de mim, então, Adilson. É, você porque eu tô super atrasada. Nossa, tá uma coisa terrível, gente. É. A gente acostumou com aquela ideia de aula 7h30, você não tem que pegar ônibus, você acorda 5 minutos, 10 minutos antes da aula e você tá ali, tá na aula. No presencial, não. Eu me desacostumei, assim, com isso. Eu já era um pouco atrasado, eu fiquei mais ainda. E aos poucos eu tô tentando mudar esse hábito que foi criado devido ao ensino remoto, sabe? Nós tivemos que criar uma certa disciplina, né, pra voltar ao que era antes. Assim, pelo menos comigo, que antes era presencial, né? Adaptar a rotina de novo. Porque antes era só realmente ligar ali o computador e na hora já tava na aula. Ou até você tava fazendo alguma outra coisa enquanto tava fazendo a aula e às vezes não conseguia focar direito. Por quê? Porque como você tá lá com o computador, você pensa, tô aqui ouvindo, vou fazendo aqui outra coisa. Tô na minha casa. Então, isso tirava um pouco o foco. E no presencial você não tem como fazer isso. Porque você tá lá naquele mundinho feito só pra você estudar. Você não consegue fazer outra coisa, que você não vê as suas tarefas passando assim ao seu redor, igual a gente vê na nossa casa. Então você fica totalmente focado. É uma coisa muito positiva. E em relação à pontualidade, eu tive que adaptar a minha rotina. Por quê? Porque durante a pandemia eu também comecei a trabalhar em casa. Eu arrumei um estágio remoto. Eu tive que adaptar o horário, porque eu saía às 6 horas. Eu moro no ABC Paulista, que é um pouco mais distante assim da capital, que é São Paulo, onde eu estudo. Eu estudo na Avenida Paulista. Então eu tinha que chegar lá às 7h10. Eu ficava, gente, como que eu vou sair daqui 6h30 e chegar lá às 7h10? É praticamente impossível. Então eu tive que ter uma conversa para conseguir readaptar meu horário, para conseguir chegar pontualmente na aula. Por quê? A gente volta com a vontade de estudar, que qualquer minuto que a gente perde, a gente sente que perdeu muita coisa, porque não tem mais aquela aula gravada. A gente tem que aproveitar aquela oportunidade, porque não vai voltar. O professor não tá mais colocando a aula toda semana lá. Então, um ponto positivo foi que eu acredito que aumentou o meu foco. Eu dou mais valor à aula presencial agora, depois disso. Outra coisa é que os professores, pelo menos na minha universidade,
faculdade, eles já tinham o hábito, assim, de postar o conteúdo na página da faculdade pra gente, mas agora virou realmente um protocolo. Acabou a aula, assim, na mesma semana eles postam lá os slides, ou então algum PDF que foi citado na aula, vem tudo lá. Então, assim, depois da pandemia, eu percebi que na minha faculdade isso virou padrão. Todas as matérias adotaram esse tipo de organização completa de todo o arquivo que é utilizado na aula. Isso foi positivo, porque a gente consegue ter ali uma forma de consulta. E isso, junto ao presencial, eu achei perfeito, porque pra mim era uma coisa que faltava um pouco, esse tipo de protocolo, sabe? Pra toda matéria ter que fazer isso. Aqui também eu acho que funcionou igual como foi aí, e até pra minha organização, sabe? Tipo, volta aquela ideia de ter desaprendido a escrever. Tudo meu hoje, assim, a maior parte dos meus arquivos da faculdade é em nuvem. Eu tenho o costume de escrever só caderninho de anotações durante as aulas e etc. De resto, aulas, tudo relacionado à universidade, à faculdade, ao estudo, é na nuvem ali. Você não tem o risco de perder, tudo lá. É muito mais fácil e acessível. E isso deu um grande trabalho para nós, né? Porque, nossa, gente, tinha que postar um tanto de coisa, de organizar e nota e tal. E, assim, nesse período de adaptação lá na pandemia, isso foi muito custoso, assim. Eu acho que agora a gente aprendeu meio que... Eu acho que eu tô mais organizada. Eu sou uma pessoa organizada, mas eu acho que eu estou mais organizada mesmo nesse quesito, assim. Então, eu acho que realmente é um tool interessante. Isso que a Beatriz comentou, das coisas estarem mais organizadas na nuvem e tal, isso é uma coisa que ficou fácil de gerenciar, acho que isso só melhorou, então cada vez mais as disciplinas elas vão ter um acúmulo de informação, porque tá tudo lá no repositório, coisa que antes ficava meio bagunçada, aí o aluno tinha que falar com o aluno de outro período para ter uma determinada informação, agora tá tudo lá, isso facilitou. Por outro lado, aqui o meu computador bagunçou tudo, né, porque você tem que fazer tudo rápido e tal, aí um monte de pasta na área de trabalho, aí não sei se tá na nuvem, se tá no meu computador, isso deu uma bagunçada. Agora, assim, eu vejo esse período de volta como uma transição também, assim, tanto para os alunos quanto para a gente. Primeiro, esse ajuste de conteúdo, né? A gente reduzir conteúdo para poder caber nesse tempo, né? Como eu tinha falado para vocês, né? Que para mim foi um pouco mais difícil a volta, porque para mim foi uma nova adaptação. Porque, assim, eu tive que me adaptar ao síncrono no online e aí depois sair desse processo para ir de novo para essa questão, né? Vai, se arruma, vai, pega, vai para a faculdade, volta, né? Então eu tenho uma vida corrida também, 2 filhos, e que eu tinha conseguido me ajustar para trabalhar dentro de casa, agora essa bagunça de novo, que agora tem que também levar os filhos para escola, vai, busca e tal, então tem uma outra logística também que altera, mas vai ser de rápido adaptação também. Mas eu penso que o que eu trouxe também, assim, além dessa questão pragmática aí dos materiais, foram algumas dinâmicas que eu fazia online, eu tô tentando fazer presencial, por exemplo, a gente trabalha muito com diagnóstico urbano e tal, então coisas que a gente fazia online, por exemplo, análise em conjunto, colocava lá a tabelinha, todo mundo escrevia, discutia, começando a fazer isso em sala, coisa que normalmente em sala você delega, o aluno faz, depois volta, a gente começou a fazer isso dentro no horário da aula, então isso foi uma coisa que foi interessante, assim, eu acho que os processos de diagnóstico, essencialmente mais de questões urbanas, ganharam muito. Eu vou adotar essa sua ideia, viu, Maressa, do cafezinho e tal. Eu já gostava de fazer as discussões de texto, assim, a gente saía um pouco de sala, tem um ambiente lá na nossa faculdade, tem uns pallets, eu fazia algumas coisas lá, mas não pensei nessa coisa do café, hein? É uma boa ideia. A comida junta, gente. O café junta. É verdade, uma boa ideia. Agora, pra mim, engraçado, eu sou um cara mais tecnológico, então a transição pra mim pro presencial foi tranquila porque as coisas já estavam organizadas. O material didático já era muito eletrônico que eu tinha, então eu não tive grandes dificuldades em relação a me adaptar a essa volta. Tem até um sentimento, assim, engraçado, né? Nas primeiras aulas, você vai que nem quando você tem o primeiro dia de aula, né? Você vai encontrar com seus coleguinhas, tava mal empolgado, né? Você vai escolher a roupa antes, tal, sai cedo, aquela coisa, né? Aquela expectativa legal. Agora, eu acho que, pra mim, como professor, é uma questão de adaptar a ansiedade dos alunos. Eu acho que mesmo os alunos que tinham aula presencial antes, hoje eles estão mais ansiosos. E aí as turmas, por exemplo, que são mais novas, assim, a ansiedade tá a milhão, né? Eles querem tudo muito imediato. Então, até explicar, né, que, gente, ó, não é de um dia pro outro que a gente vê isso. É uma ansiedade pra tudo, pra aprender, pra fazer exercício e tal. Aí você tem que parar e explicar
Ou você acaba se rendendo também a uma certa ansiedade que eles tenham, mas, enfim, é uma coisa que em grupo é melhor, sabe, do que encarar isso sozinho. E os relatos são curiosos, assim, cada vez mais vem aparecendo nos alunos, né, com alguns problemas particulares em relação à ansiedade, em relação a outras coisas de aprendizado e tal. Então, uma nova realidade para isso também, da gente se adaptar para atender essas necessidades novas. E até para a gente se colocar pro aluno para falar assim, olha, eu também tenho esses problemas, sabe? E compartilhar essas ansiedades, eu acho que é muito legal. Quase não só ter aula, mas também ter uma terapia em grupo ali, né? Porque o presencial te dá essa oportunidade de você compartilhar, né? É um benefício interessante, até uma forma de você aprender com a vida também, não aprender só na faculdade, né? É curioso isso. Ô Adilson, que bom que você falou isso, porque eu tava pensando, essa semana eu vim pensando, né, como é que será, o que nós vamos falar e tal, e aí eu fiquei pensando nessa coisa do retorno ao presencial, pensando muito assim, aspectos metodológicos, o que poderia, mas ontem, conversando com algumas amigas, a gente tocou, assim, nesses pontos sensíveis, né, assim, porque nós vivemos tempos muito difíceis, né, e nós somos arquitetos. Nós lidamos, tudo bem, a gente lida com projeto de construção, mas nós lidamos com pessoas. Então, assim, realmente eu também percebo isso, assim, essa questão da ansiedade e outras coisas. Eu falei isso ontem, assim, eu acho que eu tô voltando meio atrapalhada mesmo, sabe, assim, foram muitas coisas, né, o que cada um viveu, assim, cada um viveu a pandemia de um jeito diferente, mas a gente tá tendo que reaprender desse contato pessoal, desse contato corporal, e a gente precisa se ajudar, né? E assim, não tem como, uma coisa que eu fiquei pensando assim, claro, ninguém estava preparado, né, para nada, assim, esse retorno, né, eu acho que ele, no caso onde eu trabalho, eu não sei se isso aconteceu em muitos locais, ou acho que não, na verdade, um acolhimento mesmo, né, como receber, como que a gente volta, né, depois disso, assim, então a gente tá aqui também para lidar com essas situações, né, que nós lidamos conosco mesmo e a gente precisa lidar também com os alunos e se ajudar, né, se reorganizar, né, nesse retorno. Sobre essa questão de ansiedade, com essa volta do presencial, eu acho que a arquitetura já é um curso difícil, assim, complicado, que muitas vezes ele estressa mesmo, sabe? Te frustra quando você tá fazendo um projeto, etc. E a gente já tava vindo de um momento de isolamento, onde a gente ficou muito sozinho e essas coisas acabaram aflorando, sabe? Eu acho que é muito disso também. Essa questão do acolhimento é importante, porque além do curso ser puxado, ter momentos de crise, assim, madrugadas e madrugadas fazendo projeto, e você já ter passado por esse momento difícil, recente, é um conjunto, sabe? Que acabou aflorando, acho que muita gente. Eu me enxergo um pouco assim. Olha, a gente sentiu na pele aquilo que a gente tenta passar nos projetos, né? A gente tenta projetar um ambiente acolhedor e tudo mais. A gente percebe que às vezes a própria casa que a gente não é um ambiente acolhedor. Então esse tipo de reflexão que a quarentena trouxe pra gente é uma coisa que pode ser levada em consideração como experiência pessoal mesmo. Quando você for projetar um ambiente, você pensa, olha, mas a pessoa quando tá numa situação assim, você já entendeu na prática como que é a sensação de estar sozinho, afastado das pessoas, então você pode levar isso como experiência, né, para um projeto. E eu sinto que essa volta do isolamento pro presencial fez com que as pessoas realmente ficassem muito mais ansiosas, muito mais objetivas também, querem tudo mais prático, mais rápido, até mesmo com os professores. Então, se não vem uma correção rápida, já fica indignado, se não vem um feedback rápido, também já fica indignado, porque era uma coisa que era muito rápido. Você fazia uma prova e ali você já tinha o resultado. Então, se você tem uma prova presencial hoje, às vezes você só vai saber o resultado dela daqui 2 semanas ou 1 semana, para ser mais rápido, assim, que é um prazo rápido para um sistema presencial. Mas a gente estava tão acostumado com o resultado saindo na hora que isso virou uma eternidade pra gente esperar. Então, não ter o resultado em mãos naquele momento faz o aluno criar realmente uma ansiedade muito maior do que aquele momento realmente pede. Eu realmente acredito que os alunos desenvolveram uma ansiedade muito grande. E não só os alunos, né? Os professores também, eu acredito que quando elaboravam conteúdo e tudo mais, imagina, você chegar numa turma no presencial que você só conhecia online. Você precisa saber, nossa, será que eles vão reagir como? Porque você não tinha essa vivência, né, do presencial com esses alunos antes. Então, se você pegou a mesma turma, depois eu acredito
que gerou essa ansiedade, assim, nos professores também. Você falando sobre a questão dos espaços, né? Uma coisa que eu também fiquei pensando, assim, como que a gente retorna para os espaços, né? Eu me sinto muito mais atenta hoje. O espaço, ele é pedagógico, né? Ele te ensina. E aí, eu tenho visto isso, assim, eu tenho refletido muito, assim, sobre os espaços, as dinâmicas dos espaços que eu uso nas aulas, a qualidade desses espaços. Eu não sei, eu acho que eu tenho reparado isso em algumas pessoas também. As pessoas estão mais sensíveis, assim, né, para essa qualidade dos espaços mesmo. E nós estamos aqui para pensar realmente nisso, né? E eu acho interessante que não só nós arquitetos que começamos a perceber os espaços, mas também as pessoas que tiveram que se isolar, não só os alunos para a faculdade, ou até mesmo pessoas que trabalhavam em escritório tiveram que ir para casa e adaptar seu espaço. As pessoas em geral tiveram que ter mais essa percepção do espaço, né? Então, tiveram mais preocupação com a sua casa, se é um ambiente acolhedor ou não, o que o ambiente que você trabalha causa em você. Então, começaram a refletir mais sobre isso. Com certeza. A gente então vai finalizando essa gravação aqui, não sem antes a gente falar das dicas que a gente faz essa rodada tradicional aqui nos nossos episódios. Deixa eu puxar aqui. Gabriel, você tá com a sua dica aí? Tô com ela. Eu coloquei aqui 2 indicações. O primeiro foi um livro, eu coloquei Roteiro para Construir no Nordeste, de Armando de Holanda. Talvez não seja um livro muito conhecido, mas é um livro que me ajudou bastante na universidade, cadeira de projeto, a começar a pensar os problemas e os condicionantes de projeto. Então é um livro bem legal e bem didático para quem está começando o curso. Eu indicaria, principalmente para quem é do Nordeste. Então esse livro é bem interessante. E tem uma indicação de série também, que seria o ArcDoc Brasil. Eu não sei se muita gente conhece, mas é uma série de documentários que tem no YouTube que fala sobre projetos de arquitetos brasileiros em geral, do Brasil em si. É bem legal, ele passa uma vibe meio aquela série da Netflix, As Casas Mais Extraordinárias do Mundo, sendo que é do nosso Brasil, sabe? Eu gosto bastante da forma como eles apresentam e é bem interessante também para quem gosta de consumir arquitetura. Muito bom. Só aproveitando a dica dentro da dica, né? O Arc.doc foi criado pelo Augusto Custódio, que gravou um cast com a gente aqui, com o pessoal da Tetra. Muito bom. Legal. Sim. Beatriz, tá com a sua dica? Olha, a minha dica é um livro que ele não é necessariamente da área de arquitetura, ele é um livro que fala sobre criatividade. É um livro famoso até, pode ser que muita gente já ouviu falar sobre ele, que é Roube como um Artista, 10 dicas sobre criatividade. Então ele fala sobre você roubar ideias, não para você roubar a ideia realmente, mas porque você aprende muito vendo a ideia de outra pessoa. Então é um livro bacana para despertar a criatividade, curiosidade, e você entender como que a ideia de alguém pode ajudar na sua ideia. Legal. Marissa, sua dica? Eu tenho 2 dicas. Uma dica é uma série que se chama Ruptura. Ela é produzida pela Apple TV e eu comecei a assistir recentemente e eu achei muito interessante. O enredo basicamente é uma empresa que ela faz tipo uma cirurgia, alguma coisa assim, um procedimento em que as pessoas, quando entram no trabalho, elas se esquecem da vida pessoal, entre aspas, e quando elas saem do trabalho, elas se esquecem do trabalho. E a série é muito interessante, assim, é um suspense que tem algumas coisas meio que de comédia, meio assim, que faz a gente pensar um pouco dessa nossa relação, né, da vida, do trabalho, se tem como separar, porque não tem, né, e então é uma dica. E a outra dica é um livrinho, não é muito novo, não, chama Habitar, do Juhani Pallasmaa. É um livro pequenininho que eu li na pandemia, é um livro muito interessante, assim, ele tem uma abordagem fenomenológica e é um livro que me acolheu muito, assim, durante a pandemia, quando eu li. Ele reflete muito sobre como que a arquitetura pode reconciliar o homem consigo mesmo, com o espaço, então é uma pequena dica aí. Muito bom. Rafa, sua dica? Minha dica vai em cima um pouco do que a prosa aqui rumou no final, né? Falando bem um mineirês aqui, sobre essa questão da ansiedade e tudo mais. É um livro que eu já dei essa dica aqui, mas acho que vale dar ela de novo, porque foi um livro que me fez muito bem na pandemia e que, na verdade, estou precisando ler ele de novo, que é do Eckhart Tolle, que é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. O Eckhart Tolle, ele é um autor meio visto como um autor de autoajuda, mas ele escreveu aquele livro best-seller, que é O Poder
viver do agora, né? Então o trabalho dele é todo em cima de uma nova consciência humana, para que você aproveite melhor as coisas, aproveite melhor o presente, né? Sinta-se vivendo no presente. Então uma tentativa de anestesiar um pouco essa sensação e vontade de um imediatismo, de um futuro incerto, né? Então ele tem uma frase super interessante que ele fala assim: a vida é agora. Nunca houve um momento em que sua vida não foi o agora e nem nunca haverá. Então eu acho que esse é um mantra assim que eu tento carregar e que é difícil porque, né, a vida te puxa, né, para, vamos dizer assim, um sentimento nostálgico das coisas que você fez ou mesmo de uma ansiedade para aquilo que tá vindo. E é um livro que eu tô prometendo que eu vou ler ele novamente agora nessa volta aí para tentar colocar no centro aí de novo. E aí me lembro muito bem daquele documentário que também pode ser uma segunda dica, né, que é o Arremesso Final, Adilson, que é o documentário do Michael Jordan. Sim. É uma dica super legal porque ele termina com uma música que chama Present Tense, do Pearl Jam, que fala um pouquinho sobre isso também, sobre você aproveitar o agora e buscar a sua consciência de uma maneira mais calma. Eu acho que é isso que a gente precisa para se ajustar aí nesse mundo que é muito, muito rápido. Muito bom, eu adoro essa música. Mas deixa eu dar minha dica aqui. Eu acho que algum convidado já deu. Eu acabei de ver essa série não tem muito tempo. A série é da HBO, que é A Escada. Essa série é uma dramatização de uma outra série, que foi uma série documental, que tem até na Netflix, de um homem que foi acusado de assassinar sua esposa dentro de casa. E a história é muito louca, porque ela te levanta mais perguntas que respostas, mas o legal dessa série é que ela, diferente da série documental, que só tem um certo ponto de vista muito específico de defender o cara que foi acusado, essa traz outras nuances e, pô, tem atores fabulosos, tem o Colin Firth, Toni Collette, é um elenco excelente, vale muito a pena ver. Eu acho que tem 9 episódios, não sei se são 9 ou 10, mas enfim, é uma série curtinha, mas é muito boa. Recomendo muito vocês verem, se alguém tiver a oportunidade de ver. A Escada tá lá na HBO Max. Então a gente vai encerrando aqui a nossa gravação, sem antes me despedir dos convidados e agradecê-los também. Gabriel, obrigado, falando direto de Recife, muito obrigado pela sua participação e a gente espera que você volte aqui mais vezes para conversar com a gente. Eu que agradeço, para mim foi um prazer participar desse podcast, fiquei muito feliz quando fui convidado, recebi a mensagem que iria participar. Acompanho vários dos podcasts aqui, realmente muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que para mim me inspira muito e eu sou muito fã de fato do que vocês fazem. Pô, obrigado, a gente que agradece. Agradecer também a Beatriz. Beatriz, obrigado pelo seu tempo e obrigado por dar seu depoimento aqui pra gente. Eu que agradeço pelo convite, também fiquei muito feliz quando recebi, porque eu acompanho vocês, descobri pela faculdade, né, o podcast de vocês, então participar é uma honra, foi uma experiência muito bacana, espero que possa acontecer mais vezes da gente trocar essas experiências. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece, que isso. Agradecer também a Maressa. Maressa, muito obrigado pela sua presença aqui, espero que você tenha conseguido fazer essa terapia junto com a gente aqui. Ai, gente, eu que agradeço. Nossa, fiquei muito feliz, tava ansiosa, tava assim, pensando como é que vai ser e tal, porque eu sou fã mesmo. Indico, comento, falo um monte de coisa com vocês lá pelas redes e gosto demais e acho que vocês fazem um trabalho com muita qualidade. Que bom, tô muito feliz de conhecer a Beatriz e o Gabriel e obrigada por essa oportunidade. A gente que agradece o seu depoimento aqui também. E aí, Rafa, mais um. Isso, mais um. Muito obrigado, Beatriz, Gabriel, Maressa. Continue aí nos acompanhando. É muito legal trocar e fazer esse tipo de interação. A gente precisa fazer mais vezes. Muito legal mesmo. É isso aí, pessoal. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês. E até mais.